Medidas de controle do risco elétrico. Desenergização. O procedimento para desenergização, ao contrário do que muitos pensam, não consiste apenas em desligar um disjuntor ou abrir uma chave. É um processo relativamente complexo que, de acordo com a NR10, deve obedecer à seguinte sequência: seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, instalação da sinalização de impedimento de reenergização. A desenergização deve ser realizada por no mínimo 2 pessoas. Segue a descrição de cada um dos procedimentos. Seccionamento. O processo de seccionamento deve ser iniciado pela abertura do disjuntor, pois uma instalação elétrica sob carga tem correntes elevadas e a interrupção da corrente elétrica cria um arco elétrico. Lembrando que quanto maior for a corrente elétrica, maior será o arco. Logo, o equipamento que vai abrir o circuito sob carga deve ter capacidade de extinguir o arco elétrico. Nesse processo, muitos trabalhadores incorrem em um erro comum. Como todos sabem, se o circuito estiver aberto de forma que seja possível identificar sua abertura visualmente, a segurança conferida ao processo é maior. Por esse motivo, os circuitos contam também com chaves seccionadoras. Entretanto, essas chaves não têm capacidade para extinguir o arco elétrico. O erro comum é abrir a chave seccionadora sob carga. Fazendo isso, o trabalhador estará se expondo ao risco de arco elétrico. Logo, primeiro deve-se manobrar o disjuntor, para que somente depois seja possível a abertura do circuito que possibilite verificação visual, como a abertura da chave seccionadora ou retirada dos fusíveis. Impedimento de reenergização. O impedimento de reenergização consiste em formas de impedimento de reenergização acidental do circuito. Para atender a este item, recomenda-se retirar os fusíveis do local, extrair o disjuntor, quando possível, ou mesmo fazer uso de cadeados ou lacre. No caso de chaves seccionadoras de alta tensão, geralmente o impedimento de reenergização é feito através de cadeados, que travam a haste de manobra. Constatação da ausência de tensão. Muitas vezes, a constatação da ausência de tensão é feita através de voltímetros instalados no próprio painel e/ou sinais luminosos. Caso esses não existam ou estejam, a constatação deve ser feita com um voltímetro que esteja com o seletor no nível de tensão adequado. Aterramento temporário. A instalação do aterramento temporário tem o objetivo de fazer com que as partes do circuito aberto estejam em um mesmo potencial elétrico, que neste caso é o potencial da Terra. Os procedimentos para a execução do aterramento temporário são: solicitação de autorização formal, evacuação da área, apenas os envolvidos na atividade devem permanecer próximos, delimitação e sinalização de área, verificação de desenergização, inspeção dos dispositivos a serem utilizados no aterramento temporário, ligar o grampo de terra primeiramente à malha de terra e em seguida na outra extremidade, obedecer aos procedimentos específicos de cada empresa. Observação: na rede de distribuição, deve-se trabalhar no mínimo entre 2 aterramentos. Instalação da sinalização de impedimento de energização. Somente depois de todas as etapas descritas anteriormente, a sinalização deve ser colocada no circuito. A sinalização é colocada com o objetivo de diferenciar os equipamentos ou circuitos energizados dos circuitos desenergizados. Além disso, serve para alertar os demais trabalhadores, para que não tentem energizar o circuito. Lembrando que os trabalhos são iniciados apenas após a autorização e ao término das atividades no processo de reenergização, não se deve esquecer de retirar a sinalização.